Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento que você vai estar assistindo essa aula, né, na sua casa, na sua escola. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Valmir Frias e a gente está aí com uma nova aula do nosso novo ensino médio, né? Tá aí na tela para vocês verem. A gente vai então falar de dados populacionais, né? É a nossa atividade 2 e a gente está na aula 2, que seria essa introdução parte 2, né? Tudo isso aí faz parte do nosso aprofundamento, superar desafios ED-Humanas. A unidade curricular, a gente já está na unidade curricular 2, é pessoal e coletivo, repense suas atitudes. E o componente curricular também, aí 2, né, é população em movimento. Pessoal, isso, pode voltar em mim um pouquinho. Pessoal, e para a gente ter aí, né, bom, primeiramente vamos fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de 52 anos, eu tenho 1,89 m de altura. Hoje eu estou com roupas aí que estão remetendo bastante aí à cor azul, né? Eu tô com um moletom azul, uma camiseta cinza, mas que também tem alguns tons aí de azul, uma calça jeans, tô de tênis também. E já que eu tô fazendo minha audiodescrição, dá um alô aí pro pessoal que sempre muito nos auxilia e nos ajuda, né? Que é o pessoal de Libras. Hoje a gente está com a Natália e a Elisângela, que vão aí nos auxiliar, deixando a nossa aula muito mais abrangente aí e com certeza muito mais acessível a todos, né? E agora, pessoal, para a gente ter o nosso respaldo pedagógico, né, o que exatamente a gente vai estar analisando aí nessa nossa aula do novo ensino médio, também está aí na tela para vocês as habilidades aí dos eixos estruturantes, né, aonde aparece mais, né, transparece mais aí a parte de investigação científica. São então essas habilidades, né? A EMIFCHS 01, também a 04, também a 08 e também a 12. Esse tipo de informação, gente, é importante, lógico, né, para os professores em sala de aula, mas também para os alunos. Então, nesse momento que a gente mostra para vocês isso, é sempre legal se vocês quiserem depois ter certeza, saber exatamente, né, o que está sendo analisado, que habilidades, é um momento legal de printar a tela para ter essa informação aí e saber direitinho quais são essas habilidades que a gente está analisando, aí, apreciando durante essa nossa aula, né? E aí, também continuando aí na tela, habilidades então do currículo paulista, né? As duas que a gente vai apreciar nessa aula é a EM13CHS 201 e a EM13CHS 606. E já com relação ao objetivo, a gente vai compreender a importância do levantamento de dados sobre a população, apresentando ao estudante que a demografia possibilita discussões em diferentes campos do conhecimento. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. A nossa aula hoje ela vai ser um pouquinho diferente, né? Digamos que eu vou falar um pouco menos, mas vou mostrar mais informações e com utilização aí de ferramentas tal, que não é algo que a gente, né, pelo menos quando eu comecei a fazer essas aulas, né, de população em movimento, a gente vai ter hoje a utilização aí de algumas ferramentas, como vídeos que a gente já fez em outras aulas, e hoje a gente vai também dar uma navegada, aí, uma passeada no site, né, do censo, tal, para a gente entender as informações todas constantes aí, né, nesse site, né, que é um site inclusive do próprio IBGE, né. E aí, então a gente já vai então começar a nossa aula e depois a gente vai comentar um pouquinho com esse vídeo que está aí na tela para vocês, né, que é um vídeo aí mostrando a divulgação aí do resultado do Censo 2010. É um vídeo que tem inclusive no YouTube e tal.
e a gente vai assistir ele e daqui a pouco a gente volta e vai comentar a respeito, falar um pouquinho mais a respeito, tá bom? Até daqui a pouquinho. Somos 190.732.694 habitantes em todo o Brasil. Esse é o resultado do Censo 2010 do IBGE. Em 10 anos, intervalo entre o último censo e esse, o aumento da população foi de 12,3%. Em números absolutos, isso significa 20.933.524 pessoas a mais. A região Sudeste ainda é a mais populosa do Brasil. Em seguida vem a região Nordeste, depois a Sul, a Norte e a Centro-Oeste. Entre os estados, São Paulo é o mais populoso. Já Roraima é o menos. O município mais populoso é São Paulo. Em seguida, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife e Porto Alegre. Além do número de habitantes, o censo traz outros dados. De acordo com o IBGE, a população está mais feminina. São 97.342.162 mulheres e 93.390.532 homens. Existem 23.760 brasileiros com mais de 100 anos. A Bahia é o estado com mais centenários, seguido por São Paulo e Minas Gerais. 19 municípios mais que dobraram a população desde 2000. O município que apresentou o maior crescimento foi Balbinos, em São Paulo. Na relação dos municípios que tiveram maior crescimento no número de habitantes, aparecem ainda Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e Pedra Branca do Amapari, no Amapá. Outros municípios apresentaram queda no número de habitantes. Os 5 que tiveram maior redução foram Maetinga, na Bahia, Itaúba, no Mato Grosso, Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, Ribeirão do Largo, na Bahia, e Esmeralda, no Rio Grande do Sul. E a população brasileira está mais urbanizada que há 10 anos. Em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas. Agora, são 84%. O que nós esperamos é que a produção dessas informações venha a se transformar em políticas públicas em prol da própria sociedade. Então, pessoal, vocês viram aí, né, pelo vídeo, essa parte, né, do IBGE, de censo e tal, eles trabalham com dados, né, eles trabalham com informações, né. Então, assim, esse vídeo, ele nada mais é do que tentar mostrar as informações principais aí que foram retiradas desse censo 2010, para que a própria população fique sabendo. Tem informações que podem, por exemplo, auxiliar a população. Por exemplo, se alguém está num município onde a quantidade de habitantes ela está bastante grande e aí começa, por exemplo, a ter algum tipo de problema na questão profissional, né, de realmente colocação profissional, né? Então ele pode, por exemplo, optar em seguir para um município onde tem uma quantidade menor de pessoas. Informações econômicas também, né, de indústrias, de que tipo de economia determinadas localidades têm. Então, por exemplo, se a pessoa é engenheiro agrônomo, ele vai acabar indo para cidades mais no interior. Um polo, né, do agronegócio, né, do Brasil, que é aí o Centro-Oeste, então pode estar atraindo, por exemplo, uma quantidade grande de engenheiros agrônomos. E esse tipo de informação é com um censo que a gente acaba tendo essas informações todas e mostrando isso para a gente de uma forma pontual, aonde acaba fazendo com que algumas ajudas, né? Por exemplo, essa questão do emprego que eu falei, você consiga até ter essas informações e poder, por exemplo, estipular, né, para que lugar que eu vou, aonde que eu vou buscar o meu emprego. Isso é um dos exemplos, né, que eu estou dando, mas a gente tem vários aí que a gente pode saber mediante essas informações. As informações que a gente viu no vídeo, tem muitas aí que são que soam até meio que como curiosidades, né? Por exemplo, as cidades que mais cresceram, as cidades que mais diminuíram, e aí a gente vê aí cidades que não são grandes cidades,
acaba sendo quase que uma surpresa, né, que uma cidade, por exemplo, no Amapá tenha crescido 160 e poucos % aí, né, que eles estavam mostrando. Mas é justamente por esse tipo de informação que a gente vai podendo colocar no mapa determinadas cidades, né? Isso, lógico, em sentido figurado, ou retirar do mapa, por exemplo, de um determinado nicho de emprego, né? Um determinado nicho profissional, e deslocar isso para outra localidade, né? Então essas informações a gente vai tendo e vai podendo, por exemplo, fazer algum tipo de projeção e falar, não, é melhor eu ir para determinado lugar do que ficar aqui, porque aqui esse meu emprego está diminuindo, nesse outro lugar está aumentando, então a tendência é que eu arrume emprego mais fácil, que eu tenha um salário melhor, tudo isso você pode retirar dessas informações aí referentes à profissão, por exemplo, né? Que eu estou batendo um pouco nessa tecla, mas que é uma forma da gente, digamos, pegar os dados e transformar isso em algo palpável ali para mim, utilizando essas informações. Mas além disso, a gente tem várias outras informações que a gente vai ver, inclusive, e deixa eu falar um pouquinho disso também, né? Ó, tá aí na tela para vocês. A gente tem aí uma animação, né, no site do IBGE falando aí do censo 2010. Então, nesse site aí, mapas interativos, né, do IBGE, a gente tem aí várias informações e numa ordem assim onde você vai conseguindo utilizar essas informações da forma que vai ser melhor para você, e não meramente como informações pura e simplesmente, números jogados numa tela, tal. Então a gente vai na hora que a gente for navegar no site, a gente vai dar uma olhada e eu vou mostrando para vocês as diversas aí, né, maneiras que a gente tem aí para entender esses dados e utilizar isso de uma forma que nos ajude em alguns momentos aí, né. Agora, falando um pouquinho e retomando coisas que a gente falou em aulas anteriores, mas assim, desde 1890, que foi o primeiro censo no Brasil e o primeiro censo também feito já pela República, que havia sido proclamada no ano anterior, né, 1889, a gente conseguiu, com algumas dificuldades, mas praticamente conseguiu sim, se manter nessa forma que foi criada, pensada lá atrás e também já seguindo um pouco premissas aí de países europeus, tal, que já faziam censo, né, até há mais tempo que a gente, né, de tentar se seguir essa premissa de vamos fazer um censo no Brasil a cada 10 anos no mínimo. Então a gente tem o de 1890, a gente teve um em 1900, a gente teve outro em 1910 e assim a coisa foi seguindo, e aí de 10 em 10 anos a gente está tendo censo. O último censo que efetivamente foi feito, e é por isso que a gente está falando dele e dos resultados dele, é esse censo de 2010. Ou seja, deveria ter sido feito um outro censo em 2020. Agora, ele acabou não sendo feito e esse censo está sendo feito neste ano de 2022. E aí vocês podem se perguntar, tá, então por que não seguiu a premissa dos 10 anos e na verdade está fazendo um novo censo depois de 12 anos? Aí é só a gente pensar, lembrar um pouquinho da nossa história atual, digamos assim, porque afinal de contas em 2020 a gente estava no auge do problema da pandemia da Covid-19. Então é por esse motivo e por aquilo que era dito, né, no momento da pandemia, fique em casa, né? Muitas pessoas começaram a trabalhar em casa para evitar de sair às ruas, para evitar de pegar condução. Então assim, então também seguindo essa ideia e evitando aí, né, a proliferação maior aí da pandemia, o próprio censo acabou sendo cancelado, ou melhor dizendo, adiado, né, para quando essa pandemia diminuísse e tal, e a gente tivesse aí uma maior segurança, né, para poder fazer
um trabalho que assim são várias e várias pessoas, né, nas várias cidades, tal, e passando de casa em casa, tal. Então assim eles aguardaram a pandemia realmente regredir bastante, a questão da vacinação ter começado a ser feita, ou seja, tendo em vista isso para que pudesse começar um pouco mais adiante, e isso então acabou, como eu disse, sendo adiado aí de 2020 para esse ano que a gente está agora, 2022, né? Pessoal, vamos começar então a dar uma olhadinha no mapa interativo, até para a gente ir tendo uma ideia das informações. Então eu vou usar meu notebook aqui, mas a gente vai vendo junto. E eu tenho que usar meu óculos também. Pessoal, então, aí está aí na tela para vocês. Esse é o site, então, Mapas Interativos, né, do IBGE, e ele é todo referente, os dados que a gente tem aqui nesse site, eles são todos referentes, então, ao censo de 2010, porque esse é o último que foi feito e que está completo e que tem todos os dados, inclusive lançados nesse site, né? E ele é um site animado, tal, ele vai mostrando algumas informações aqui. Agora, a primeira informação importante que a gente tem, e que é legal a gente mostrar, e já está aí na tela para vocês, é o índice, né? As informações que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem aí características das pessoas, né? A distribuição espacial, ou seja, aonde essas pessoas efetivamente estão, e qual é a densidade demográfica dessas localidades. Então, a gente tem aí essa distribuição, né, espacial, ou seja, a distribuição dentro do território brasileiro, aonde elas estão, em que cidades, as cidades que são mais, que tem uma população maior, que normalmente são as capitais, né, obviamente, e a grande maioria das capitais dos estados brasileiros estão todas no litoral, né, no grande litoral aí brasileiro, ou seja, todas elas aí às margens aí do Oceano Atlântico. E a gente tem aí depois algumas capitais que saem um pouco dessa premissa e são capitais que estão mais no interior, mas aí são os estados, né, que estão mais no interior, ou como é o caso de São Paulo, né, que é uma cidade que foi feita né, longe do interior, tal, em cima da Serra do Mar, então é uma coisa diferente e não seguiu essa premissa de ser um estado litorâneo onde a capital fica no litoral, né? São Paulo foge um pouco disso, mas a grande maioria dos outros estados que são aí banhados pelo Oceano Atlântico, suas capitais estão mesmo nos litorais, né? A gente tem a questão do sexo, né? De quantos homens tem, quantas mulheres tem, isso a gente viu no vídeo, né? E já há bastante anos aí que vem acontecendo isso. E nesse censo de 2010 aconteceu novamente, né, que é a gente ter a ideia de que existem mais mulheres no Brasil do que existem homens, né? A diferença não é gritante, é uma questão aí de sei lá, 2, 3, 4% a mais de mulheres, né? Mas isso já vem acontecendo já há algumas décadas aí que isso vem acontecendo, né? A estrutura etária, ou seja, quantas crianças de jovens, quantos idosos, né, existem no Brasil. E essa informação vale a gente fazer uma pequena informação aqui, né, complementação. O Brasil, até a década de 1980, 1990, ele era considerado um país jovem, ou seja, a maior quantidade da população, a maior percentual aí da população era de pessoas que tinham entre 15 e 25 anos, mais ou menos, né? Ou seja, era considerado um país jovem. Isso foi mudando, aí a gente entra na década do ano 2000, né? Até aqui 2010 e tal, isso vai mudando e hoje em dia a gente considera que essa quantidade maior de jovens ela foi diminuindo, porque, consequentemente, diminuíram também a quantidade de crianças nascendo, né? Os casais deixaram de ter ali 4, 5 filhos, né? Ou 3 filhos, que muitos casais tinham, em média, essa quantidade de filhos.
Hoje em dia a gente já passou por um momento onde a maior parte dos nascimentos dos filhos tal ficava no máximo aí em torno de 2 filhos. E hoje em dia a gente já está num momento onde possivelmente isso vai ser mostrado nesse último censo que vai ser feito, mas a gente tem muitos e muitos casais tendo um único filho e pronto. E até um aumento, né, de casais que decidem não ter filhos e têm a sua vida conjugal, mas sem pensar, sem querer ter filhos. Então isso, consequentemente, foi diminuindo a quantidade de nascimentos e também diminuindo essa quantidade de pessoas mais jovens na população. Por outro lado, a gente tem a melhoria da medicina, né, a melhoria dos exames para se constatar doenças e tal, e também uma melhoria no fato de que essas doenças são melhores tratadas e doenças que há tempos atrás era praticamente uma sentença de morte, hoje em dia você já tem uma forma de tratar e de curar essa pessoa e fazer com que ela tenha uma sobrevida muito maior do que antes acontecia. E a própria melhoria também, né, de vitaminas, coisas tal que as pessoas, enquanto vão envelhecendo, podem começar a fazer algum tratamento desse tipo, justamente para que melhore o seu momento de velhice, né? Então, consequentemente, as pessoas estão vivendo mais tempo e, vivendo mais tempo, elas acabam morrendo, né, mais idosas, tal. Então, essa quantidade de pessoas idosas e o tempo que essas pessoas vivem aumentou, tornando então o Brasil um país com muito mais idosos do que nessas décadas que eu falei, aí, década de 80, de 90 aí do século passado, né? Outra coisa, pessoal, que é legal a gente ver também é a questão aí de cor, raça, né? Quantidade de pessoas brancas, preta e parda. Questão da alfabetização, né, das pessoas que não são alfabetizadas e das pessoas que têm, isso também tem melhorado bastante gradativamente. A cada censo a gente nota uma melhora, um aumento na quantidade de pessoas aí consideradas alfabetizadas e em detrimento, né, as pessoas aí analfabetas, não alfabetizadas, né, vai diminuindo cada vez mais, o que é, logicamente, um dado aí que a gente tem que, inclusive, comemorar, né? Registros de nascimento, ou seja, crianças que não têm registro de nascimento, né? A característica dos domicílios, ou seja, os domicílios ocupados, vagos e ocasionais, né? Ou seja, são aqueles domicílios de aluguel, né? A propriedade do imóvel, domicílios próprios, então a gente também entra nisso, né, para saber quantas pessoas efetivamente aí têm a sua casa própria, quantas pessoas que não têm e que então dependem de aluguel, quantas pessoas que não têm nem como, por exemplo, pagar o aluguel e muitas vezes está morando de favor ou morando de uma forma mais não tão saudável, digamos assim. Questão do saneamento ambiental é bastante importante, né? A questão de quantas casas recebe aí água encanada, né? Também a parte de esgotamento, ou seja, quantas dessas casas têm esgoto, né, sanitário, quantas não tem, porque aí se não tem, você tem nessas localidades muitas doenças, né, ligadas aí, por exemplo, cólera e tal, justamente pela questão do saneamento básico ou não existir ou ser muito precário, né? Questão de energia elétrica, a existência e a quantidade de energia elétrica. A gente tem aí também o rendimento dessas famílias, né? Então a gente tem aí detalhado isso daí no próprio censo, né? As características dos domicílios, a gente pode ver também, a unidade doméstica e nuclear, né? Domicílio unipessoal, essas informações a gente pode ir detalhando. Quem é responsável, né, no domicílio, as características do entorno, né, do logradouro, para saber como que tal, se o lugar é calçado, se tem iluminação pública,
se é pavimentado ou não, se existem bueiros, né, se existem rampas aí para cadeirantes, como que é a arborização, né, se tem bastante árvore ou não, existência de esgoto a céu aberto, né, correndo a céu aberto, lixo nas ruas, lugar de descarte de lixo, tal, tudo isso vai piorando a localidade, como também acaba piorando, num determinado momento, a própria saúde dos moradores desse lugar, né. Aí, explicando um pouquinho a própria metodologia, né, como que foi aí a qualidade de mapeamento, o nível de certeza aí, né, posicional e quantitativo, isso daí são mais explicações referentes a como foi a metodologia, né, de se coletar esses dados, como que foi tabulado, ou seja, como que a pesquisa em si foi feita, né, é isso que está explicando aqui. E aí a gente entra, então, na parte onde vai explicando cada um desses itens que eu fui falando para vocês de uma forma mais bem explicativa. Então, característica das pessoas, aí a gente entra na distribuição espacial. E uma coisa que é bem legal, pessoal, nesse site, são os mapas, né? Eles são mapas bastante interativos, onde só de olhar o mapa a gente já consegue ver, assim, por exemplo, a densidade demográfica. Nesse mapa que vocês estão vendo aí. Quanto mais laranjinha ali, quanto mais laranja, vermelho, não sei exatamente, para mim é laranja. Porque mais a densidade demográfica é maior. Então, se a gente olhar ali o estado de São Paulo, por exemplo, ele está quase que colorido, porque é uma localidade, aí, um estado que é o mais populoso do Brasil. Belo Horizonte também está bastante. Os estados do sul, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tal, são todas localidades mais populosas, né? Salvador, as capitais do Nordeste ali no litoral. E aí quando a gente vai adentrando, né, para o território do Brasil, seguindo na direção oeste aí, né? Então aí a gente passa pelo centro-oeste, lá em cima no norte e tal, são localidades onde a densidade demográfica é bem menor. E aí você tem um desenho desse mapa muito mais clarinho, mostrando que essa densidade é bem menor nessas regiões mais claras do mapa e bem maior nas regiões mais escuras, né, mais laranjas, vermelho, aí, a cor que está mostrando aí. E esses mapas tem diversos aí durante o site, onde a gente vai tendo essas várias informações. Por exemplo, ó, distribuição espacial também. A gente tem aí, né, a densidade demográfica em 3D, é uma animação que foi feita para o YouTube, e aí mostra as localidades onde você tem uma maior e uma menor densidade demográfica. Que é o que está nesse videozinho do YouTube, é o que está também nesse mapa do Brasil que está à esquerda, onde a gente vê alguns picos. Esses picos, e quanto mais escuro são as localidades com uma maior densidade demográfica. Então a gente pode ver aí que, por exemplo, São Paulo e Rio são os picos maiores, que são as cidades mais populosas, né? E a gente tem aí também, por todo o litoral, aí principalmente capitais do Nordeste, bem como aí também Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, que são cidades onde tem um pico aí maior, né, de quantidade de habitantes, como também algumas localidades mais para o centro, ali centro-oeste também seguindo para o norte, como é o caso lá em cima de Manaus, é o caso de Cuiabá e Campo Grande, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. É o caso também bem ali no centro, a gente está vendo ali seria Goiânia, Brasília, né, que também são cidades bastante populosas. E a gente consegue analisar e ver isso daí por essa questão desses picos mesmo, mostrando aí uma maior ou menor densidade demográfica, ou seja, quantidade de habitantes, né? A gente tem aí a divisão, né, por homens e mulheres, então a gente vê também, acaba sendo também uma espécie de um parâmetro aí para a gente ver quantidade populacional, bem como também aí de homens e mulheres, né? Então, esse mapa que a gente está vendo à direita, deixa eu só ver uma coisa, é isso mesmo, ó. Esse mapa que a gente está vendo aqui na direita, aqui,
são a quantidade de homens que existem nesses estados que a gente está vendo. Seguindo também essa questão populacional, a gente tem aí uma quantidade maior de homens, né? Mais na parte do litoral, e a gente tem, seguindo o mapa, a gente tem aqui embaixo a quantidade de mulheres. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho? A quantidade de informações que a gente tem é muito grande, e essa quantidade, então, a gente pode ir destrinchando, olhando o site parte a parte. Produça, por favor, coloca de novo na tela o site, né? Aí, ó, tá aí, pessoal. Printem a tela, então, para poder pegar essa informação, né, o endereço do site, para vocês poderem depois dar uma olhada. Essa navegação que eu fiz aqui, ela tentou ser rapidinha, né? Mas assim, é tanta informação que acho que eu não cheguei na metade da quantidade de informações que tem aqui. Então vocês podem dar uma olhada aí também na casa de vocês e tal, que vai ser também bastante interessante. Aí a gente pode depois ir comentando e falando um pouquinho mais a respeito nas nossas próximas aulas, tá? Avaliem a aula, digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, tal, as suas dicas aí após a navegação no site e tal, e a gente na próxima aula acaba falando um pouquinho mais a respeito disso daí, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido aí entendível, tenha sido uma aula legal, e até a próxima aula então, tá bom? Tchau, tchau e valeu!